Olá, queridos. Conforme fazemos dominicalmente, aqui estamos de volta para trazermos à baila mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes. A sede fica à rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Ainda nossa filial no coração de aço do Brasil, cidade de Volta Redonda. E o endereço é a Rua Belém, número 347, próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também em Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, bem em frente ao CRAS, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. Minas Gerais, estado de Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à estação ferroviária, a Praça da Estação Ferroviária, no centro de Santa Rita de Jacutinga, próximo à Praça da Estação, número 350. E ainda nossa igreja recém-inaugurada no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, município de Valença, estado do Rio de Janeiro. Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. E Bahia, estado da Bahia. Aos caríssimos irmãos baianos, nosso abraço, e em especial ao pastor Hélio Neres, na cidade de Nova Viçosa, distrito de Posto da Mata, estado da Bahia, Rua das Rosas, número 100, Jardim Primavera. E queremos indicar para vocês, mais uma vez, o nosso jornal Missão Europa em Ação. Brevemente já estaremos trabalhando para o nosso terceiro número. Este é o número 2. Aqui nós vamos encontrar notícias, eventos, missões, tudo quanto diz respeito ao Ministério Missão Europa. Nas principais cidades da Europa, nossa sede em Milano, na Itália, pastor, vice-presidente Renato Boni. E também notícias aqui do nosso torrão brasileiro. São 8 páginas coloridas por apenas R$1 a unidade. E se você quiser fazer missões evangelizando com o nosso jornal,
acima de 20 unidades, sai cada jornal por apenas 50 centavos. Muito breve já está no prelo a nossa próxima revista, Ebenezer Dominical, Religiões Universais. Neste manual estaremos estudando sobre as principais seitas e heresias. Aqui falaremos das maiores religiões do mundo. E neste trimestre estamos estudando Desafios da Igreja para o século XXI. Nosso comentarista, pastor Josafá Terra. Ebenezer Dominical é um órgão oficial da Superintendência da Escola Bíblica Dominical do Ministério Missão Europa no Brasil. Hoje estaremos falando sobre a lição número 5, de 29 de janeiro, a última lição deste mês de janeiro, que traz como tema a Igreja e a Família, parte 1. O nosso texto áureo encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Parte B diz assim: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade aplicada, o comentarista escreveu que a família é um projeto de Deus para a Igreja de Cristo. Sem família, a igreja não funciona. E sem igreja, a família perde valores. Traçamos como objetivos principais desta lição os seguintes: apresentar o padrão bíblico para a família, alertar sobre a desconstrução da família e saber qual é o papel da igreja para as famílias. Os nossos textos de referência encontram-se também no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24, e na epístola de Efésios, de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2, 3 e 4. Diz assim Moisés: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse assim: Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E na introdução, falaremos que uma família tradicional é formada pelo pai e mãe,
unidos por matrimônio e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou extensa. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação e cuidado dos filhos, bem como é a responsável por influenciar o comportamento deles no meio social. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. E o título do tópico primeiro fala do conceito de família. Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Lar, segundo os estudiosos, deriva-se da palavra lareira, que é uma estrutura doméstica feita para acender fogo, onde tanto se pode aquecer o ambiente como preparar alimentos. Em locais de temperatura baixa, é o local da casa onde as famílias ficam juntas para se aquecer. Neste sentido, um lar é um local de comunhão. Porém, vale ressaltar que um lar pode estar em uma casa, mas nem sempre uma casa será um lar. Encontramos nas Escrituras o padrão para a família, que é constituída de pai, mãe e filhos. No subitem 1.1, falaremos sobre pai. A letra pai em hebraico é ave, duas letras, e alaf, ou alafá, e vet. Em hebraico, cada letra tem um significado. A letra Aleph significa força, autoridade, e já a letra Vet significa casa, habitação. Então, a junção das duas letras forma a frase força da casa, que é o pai. Resumindo, o pai é a força e a autoridade da casa. Vale ressaltar que, na Bíblia, também temos a palavra Abba, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36. E Abba também significa pai. Porém, Abba é de origem grega e ave, hebraico. No padrão bíblico, pai é aquele que sustenta e protege o lar, é o cabeça da casa. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Paulo escreveu em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Este conceito do homem como o cabeça confunde-se hoje com a narrativa do machismo ou masculinidade tóxica, como os movimentos progressistas insistem em apregoar. Este conceito não cabe para os servos de Deus.
Lemos no capítulo 3, versículo 9 do livro de Gênesis. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão teve que responder pelas ações da família porque era o responsável pelo lar. E no capítulo 3 ainda do livro de Gênesis, versículos 10 e 11, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Adão não procurou essa posição, assim como nenhum homem a procura, mas foi desde o princípio pelo Deus que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Então, através do fato do homem ter sido formado primeiro no jardim do Éden, Deus mostrou a sua vontade. Deu ao homem uma posição primordial no lar. E essa posição era a de ter sido formado primeiro, traz consigo as responsabilidades irrefutáveis ou intransferíveis, das quais ele tem de prestar contas diante de Deus. Se não as levar a sério, poderá ter um efeito intenso sobre a sua comunhão com Deus, conforme escreveu o apóstolo Pedro em sua epístola, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e dando consideração para com a vossa mulher como parte frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. No texto que lemos, podemos ver que o homem precisa pastorear o coração da sua esposa, cuidando dela, alimentando-a, assim como Cristo faz com a igreja. Cristo amou a igreja e por isso se entregou por ela. Mas a responsabilidade do homem como cabeça não para por aqui, porque também envolve a educação dos filhos. O homem como cabeça terá de prestar contas diante do Senhor pela educação dos filhos. Como você está educando seus filhos? É na disciplina e na admoestação do Senhor? Você sabe de suas rebeldias e não os disciplina? Não nos esqueçamos. Será diante do Senhor que vamos prestar contas e não diante dos homens. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Livro de 1 Samuel, capítulo 3,
versículo 13. Irmãos, o mundo iguala a posição de cabeça à posição de ditador. Um rei que governa um castelo ou o galo que manda no galinheiro. Mas estas correspondências não estão corretas. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher e do lar. Podemos perguntar: como Cristo mostrou a sua posição de cabeça? Ele se mostrou cabeça da igreja quando a si mesmo se entregou por ela. O seu amor pela igreja mostra a sua posição de cabeça. O seu amor é visto no seu sacrifício. Lembramos o significado da palavra ágape, que é amor medido pelo seu sacrifício. O homem tem a responsabilidade de amar com sacrifício, porque o mandamento é: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Deve vir da cabeça do lar o padrão de maior iniciativa em relação à espiritualidade e moralidade no lar. Profeta Isaías, capítulo 38, versículo 19. Se a cabeça do lar estiver presente no lar, nenhuma outra pessoa deve tomar a iniciativa de fazer orações antes das refeições. Nem a família deve ter a iniciativa de se aprontar para os cultos públicos ou decidir quais serão os limites morais no lar. Outra pessoa até pode participar deste incentivo, mas é a cabeça que deve ter a responsabilidade geral de estabelecer os padrões. É lógico que esta posição serve como modelo de comportamento diante das mulheres, sendo imitada ou copiada por todos no lar. Deus se dirige aos maridos dizendo: igualmente, vós maridos, coabitai, dando honra à mulher. Epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 7. Se o homem não honra a sua mulher, ele está em desobediência direta. Se o pai permite que os filhos desrespeitem a mãe, as irmãs, a professora ou a vizinha, ele está em desobediência indireta. Ele é a cabeça, o responsável diante de Deus pelo que transcorre com todos no lar, seja na sua presença ou ausência. A semente do pecado do pai se prolonga nas ações da família. Vede, livro do profeta Daniel, capítulo 6, parte A, do versículo número 24. Ser pai é dar exemplo, é transmitir segurança, é estar ali na hora do choro. É muitas vezes ser duro sem ter, ou melhor, sem ser rígido, para ensinar que limites existem e que são necessários e estruturantes. É introduzir a lei,
é mostrar através de exemplos que o certo é certo e que o errado é errado. Agora, no subitem 1.2, falaremos um pouco sobre a mãe. A palavra mãe no hebraico antigo é em, junção das letras Aleph e Mem. No hebraico antigo, Aleph era representado por uma cabeça de boi, simbolizando a força e o poder do trabalho que era realizado por este animal. Já Mem utilizava a imagem de ondas simbolizando as águas. Quando estas duas letras se juntavam, davam a ideia de água forte. Os hebreus faziam cola, fervendo pelos dos animais em água. Ferviam os pelos em água, que soltavam um líquido espesso e pegajoso, que era utilizado como agente de ligação, conhecidos por nós como cola. E para os hebreus, água forte. A tradução de en significa aquela que une a família. Ser mãe é uma das tarefas mais honradas de todas, que somente as que são podem explicar. Não é preciso exigir de uma mãe amor por seu filho. Mesmo assim, a Bíblia aconselha as mães a ter uma disposição para servir a Deus e colocar seus filhos nos braços daquele que deu a vida a todos. Como diz a palavra, os filhos são herança do Senhor. Escreveu o salmista. Salmos número 127, verso 3. As mães são as responsáveis de mantê-los no caminho de Deus Pai. O que Deus diria para as mães modernas? Super ocupadas e cheias de sonhos, antes somente destinado aos homens. A mãe cristã não pode se esquecer de seu papel bíblico. Apesar da força das mulheres, assumir todo o controle da casa não é o seu papel e talvez por isso elas estão sobrecarregadas, levando sozinhas uma família inteira. O papel da mulher está definido na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 24. Mas como exercer esse papel se a maioria dos homens não cumprem o seu? Creio que o sonho de uma mãe é ter ao seu lado um líder espiritual que seja parceiro na tarefa de manter a família no altar de Deus. Lembre-se que antes de ser mãe, você era somente esposa. Mesmo que você esteja pronta, seu esposo também precisa estar. Antes de colocar um filho no mundo, certifique-se de que o seu marido irá honrar o seu papel de pai e o compromisso que fez com Deus no juramento de noivos. Mesmo assim, ainda existem mulheres na esperança de segurar maridos com filhos, ou até que eles mudem quando se casarem. O descontrole emocional de algumas mulheres demonstra a sobrecarga que elas estão sofrendo. Muitas trabalham fora e, ao chegar a casa, têm de arrumar tudo
preparar o jantar, ensinar a tarefa aos filhos e ainda dar atenção ao marido. Para ter controle emocional em seu lar, é necessário dividir tarefas e responsabilidades. Mesmo que seu esposo não faça como você. Vale a pena deixá-lo tentar para que sua carga não fique tão pesada. A responsabilidade do sustento do lar é do homem. Portanto, se você escolher trabalhar para ajudá-lo, negocie também as tarefas de casa para que haja harmonia no seu lar. Uma família onde a mulher está sempre descontrolada emocionalmente é como um vulcão que pode explodir a qualquer momento e assim torná-la tola, como diz o texto de Provérbios. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios de Salomão, capítulo 14, versículo 1. Gritar com marido e filhos o dia todo só irá tirar a sua paz e não terá nenhum resultado prático. E agora no subitem 1.3 falaremos sobre os filhos. A palavra filho em hebraico é ben, que é composta por duas letras. São elas bet e nun. A letra bet representa casa, lar, habitação. Já a letra nun representa vida, atividade. Então, a palavra ben, filho, significa vida dentro da casa. O filho é a vida da casa. Toda casa que tem um filho tem vida dentro dela. Vida gera vida. E um dos propósitos de Deus para o homem é de crescer, multiplicar e encher toda a terra. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 28. Através dos filhos, as famílias cumprem este mandamento. São eles, os filhos, que terão a responsabilidade de iniciar uma nova geração, perpetuando muitas das vezes um legado que é passado de pai para filho, geração em geração. A Bíblia os chama de herança, recompensa que ele dá, conforme Salmos número 127, versos 3 a 5. Não só para os pais, os filhos também são um tesouro para os avós. Vejam Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Este texto nos traz uma das ordenanças aos filhos: obedecer. A obediência deve ser absoluta. Paulo estabeleceu um princípio geral:
não seria apropriado sugerir a possibilidade de uma família cristã de um conflito entre o dever para com os pais e o dever para com Deus. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 37, a escolha entre os pais e Cristo é a escolha entre o chamado do Evangelho e a oposição de um lar cristão ou não. É obediência a ambos os pais. A disciplina do lar está centrada no pai. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. A autoridade da mãe é resguardada. Muitas vezes, quando os filhos são menos que uma bênção para os pais e estes reclamam que são um peso. É fato que o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Escreveu Salomão em Provérbios capítulo 10, versículo 1. A maioria desses casos foram os pais que deram causa a tal insensatez pelo descuido no treinamento do filho. Examine Provérbios capítulo 22, versículo 15, e ainda capítulo 29, versículos 15 e 17. Em relação a esse aspecto que acabamos de dizer. Pais, não culpem os seus filhos pela vossa desatenção. Assuma a responsabilidade e procure a graça de Deus para pôr a casa em ordem, seguindo os princípios da palavra de Deus tão claramente estipulados e por muito tempo ignorados. E a nossa conclusão, sabendo da etimologia e o papel de cada integrante da família, na próxima semana abordaremos então a segunda parte desta lição, a Igreja e a Família, parte 2. O plano do diabo para desestruturar e destruir a família, estaremos então comentando na próxima lição, lição número 6, do dia 5 de fevereiro de 2023. Bem, queridos, este é o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. E neste trimestre, estamos estudando sobre os desafios da Igreja para o século 21. Até a próxima semana. Se Deus disser que sim, aqui retornaremos para darmos continuidade ao assunto família.